Boa noite, turma, tudo bem? Somente meninas do sétimo que eu tô vendo aqui. Sol, Solange, Gleice, Boa noite, professor. tudo bem? Vamos começar Boa então, noite. né? Nós vamos começar e depois quem perder esse início, depois vê a gravação. Hoje nós vamos abordar a sessão 2, né, da unidade 3, dando continuidade à nossa aula. E também vou dar a orientação da nossa primeira atividade parcial desse bimestre. Então, aí já vamos começar, né, fazendo logo atividades para a gente também não deixar tudo para o final do semestre também, né? Vocês têm alguma coisa para falar, meninas? Como foi a semana? O que passou? Tá tudo bem com vocês? Tá tranquilo? Como que vocês estão desenvolvendo aí as atividades? Como que está essa rotina em casa? Tá dando tudo certo? Vocês estão conseguindo acessar o material, o AVA, ver as atividades, fazer as atividades do portal? Tá dando certo? Sim, professor, eu estou conseguindo fazer. Uhum. Ah, então tá ótimo. Então tá, vamos começar então. Eu vou fazer essa abordagem teórica, né? Se vocês tiverem alguma pergunta no decorrer, pode interromper para perguntar, né, para falar, e aí no final eu vou dar a orientação do trabalho da atividade parcial 1, tá? Então essa unidade 3, né, que é a continuidade na seção 2, os princípios do trabalho com produção textual, né, a sequência didática. Então, hoje nós vamos conversar mais especificamente sobre a sequência de... Professora, Oi, o que eu não professor. consegui diferenciar, assim, é a sequência didática de um plano de aula. É na Uhum. questão de tempo que ela é feita? A sequência didática ela é um pouco mais detalhada, né? Porque às vezes se trata por exemplo, você falar que você vai fazer uma produção textual, mas aí você vai ter vários passos até a produção final. Então, hoje nós vamos falar exatamente, você vai conseguir diferenciar, porque hoje nós vamos especificar bem a definição da sequência didática. Eu acredito que, bom, numas partes aqui você pode até interromper e lembrando do plano de aula para você começar a fazer a comparação, tá? Porque um plano de aula, ele aborda muito mais atividades, né? Ele pode abordar muito mais atividades aí, por exemplo, de 15 dias, de uma semana. A sequência didática também pode ter um período assim, mas ela é mais específica ali dentro de uma disciplina, no caso, e também do seu objetivo. Se você quer uma produção textual de poema, por exemplo, que os alunos, ao final, eles vão fazer uma produção de um poema. E como que isso vai ser divulgado? Como que isso vai ser mostrado, exposto pelos alunos? Então, um plano de aula, ele já vai ser definido ali, por exemplo, para você entregar para um coordenador, né, em linhas gerais, que você vai fazer um trabalho com poemas. Mas ali no plano de aula você não vai ficar definindo muitos detalhes de como que vai ser esse trabalho. Já na sequência didática, você vai precisar falar muitos detalhes ali na sequência Ah, didática. entendi. A sequência Entendeu? didática detalha todo o processo que você vai Sim, fazer. Ah, você vai entendi. detalhar muito mais, você vai até mesmo apontar quais são as atividades que você vai fazer, então aí você vai ter que detalhar isso. Passo 1, passo 2, passo 3, tá? E até tem nós vamos mostrar para vocês aqui um exemplo, né, que vocês possam às vezes até seguir esse exemplo que é seguido por vários professores, né, que usam a sequência didática em sala de aula, principalmente na língua portuguesa, tá?
mas acredito, então, conforme for, você vai levantando a mão aí, vai falando aí que se você está entendendo, está compreendendo, tá? Nos anos iniciais do ensino fundamental, a aprendizagem da escrita ainda é introduzida por meio de tarefas menos complexas, né? Nós sabemos que lá no início, né, então as tarefas elas têm um teor menos complexo do que nos outros anos consequentes, né? Então, sem apresentar uma diversidade de texto. Então, nós temos ainda algumas delimitações ali quanto à diversidade de textos, né? O professor, ele não consegue ficar trabalhando com um monte de textos, né? Então, ele precisa ali, às vezes, elencar, se ele quer trabalhar, por exemplo, com parlenda, com conto, com até mesmo uma historinha, uma lenda, ele precisa, às vezes, trabalhar com esse mesmo texto. Nos anos iniciais, ele vai precisar trabalhar um certo tempo. Ele não pode trabalhar muitos textos em pouco tempo com alunos do início do ensino fundamental. Ele precisa ali aprofundar bem ali sobre aquele determinado texto, né? Então, essa prática se deve à crença de que os menores teriam dificuldades em relação a outro tipo de abordagem, já que ainda estão se apropriando ali, eles estão ali, né, no desenvolvimento ali da leitura, da escrita, decodificando ainda as palavras. Então, segundo Pascal Dawes, esse autor aqui, no caso, é o que também faz o esquema da sequência didática, que nós vamos mostrar daqui a pouco. Essa concepção envolve um princípio de aprendizagem aditiva, na qual a criança, na sequência, começa aprendendo as letras do alfabeto, escreve palavras soltas, constrói frases que são cada vez mais complexas, né? Então, vai sendo isso construído e desenvolvido aos poucos. E, finalmente, no final, compõe textos. Então, para os autores, esse princípio foi aplicado sem sucesso, pois não possibilitou que os alunos pudessem se tornar escritores eficientes em qualquer situação comunicativa. Então, nós vemos que essa forma de trabalhar, só fazendo as coisas mais fáceis possíveis ali, e só as letras, só as palavras, depois frases soltas, isso nós, lembramos lá do tradicional, né? Nós lembramos das cartilhas, lembramos da forma tradicional de se trabalhar. Então, qual seria então uma forma mais adequada, né? Então, nós temos aí a Base Nacional Comum Curricular, né, que é a BNCC, descreve o eixo escrita no componente de língua portuguesa para os anos iniciais do ensino fundamental. Então, como práticas de linguagem relacionadas à interação e autoria do texto escrito. A finalidade dessa caracterização é o desenvolvimento de capacidades escritoras na produção de diferentes gêneros discursivos nas mais variadas situações, como escrever um bilhete, relatar uma experiência vivida, registrar rotinas escolares, regras, combinados e fatos do cotidiano. Então, há aquela ilusão de ser, né, do ensino fundamental e trabalhar com o mínimo, né, não disponibilizar, por exemplo, já outros gêneros, por exemplo, o bilhete, a carta, no caso nós temos hoje em dia o e-mail, outros gêneros, para que o aluno possa já compreender que existem vários tipos de textos. Então, é necessário sim que o aluno ele já veja, né, já perceba essas outras estruturas de textos. Então, ali, vendo um gibi, vendo um poema, até mesmo ele vai começar a relacionar as estruturas, a forma desses textos. Então, não necessariamente o aluno ele já precise saber ler para ele já começar a entender que existem vários tipos de textos, né? O jornal, né? E assim vai. Então, o aluno ele já começa ali. O professor ele precisa entender
qual é o cotidiano do aluno de leitura, quais os acessos que ele já teve, de tipologias textuais que ele já viu e tudo mais, e aí ele vai construindo também esses conceitos, né, de gêneros textuais com os alunos. Então, vamos para um exemplo, né? O registro e análise dos fatos do cotidiano podem ser feitos por meio da escrita de crônicas, né? Crônicas ali, elas relatam o que é corriqueiro na vida das pessoas, o que acontece, é do cotidiano, né? Então, as crônicas, elas são basicamente, né, o relato ali do cotidiano da vida das pessoas, né? Então, após realizar a leitura e o estudo do gênero textual e do repertório temático, o professor pode fazer uma roda de conversa, estimulando os alunos a contarem livremente fatos do seu cotidiano e possíveis acontecimentos inusitados. Às vezes até que o professor não espera, né, que o aluno conte, ou que realmente fala, nossa, esse aluno tem experiência, né, com tal coisa, ou já viu tal coisa acontecer, já presenciou, e aí o professor, às vezes, né, tem até sustos, né, de alguns relatos aí inusitados dos alunos. Então, ao fim desse levantamento, ele deve incentivar a turma a fazer uma produção inicial e coletiva de uma crônica, por exemplo. Assim é possível delimitar as capacidades que os alunos já desenvolveram e quais podem ser aperfeiçoadas. Essa caracterização enfoca algumas dimensões, como a reflexão sobre as situações sociais em que se escrevem os textos e os enunciadores envolvidos. Esses enunciadores aqui são os próprios alunos ali que estão no ato de escrever o texto. Então, a reflexão sobre os aspectos sociodiscursivos, né? Porque a crônica ela é formada ali de vários relatos do cotidiano, que acontece no meio ali em que a pessoa vive. Então, temáticos, composicionais, estilísticos dos textos a serem produzidos. O desenvolvimento de estratégias de planejamento, a revisão, a reescrita e a avaliação de textos. Então, para que possa fazer todos esses passos, é necessário aí uns bons dias, né? Que o professor ele vai revisar alguma coisa ali no texto, aí ele vai precisar fazer um exercício, por exemplo, de gramatical que envolva aquele texto para que os alunos possam, por exemplo, entender sobre acentuação, sobre ortografia, para que eles mesmos possam ver que há algumas coisas erradas no texto e assim vão ali fazendo as composições do texto, né? E também as sequências no sentido de coesão e coerência, né? As frases ali em concordância nominal e verbal. Então aí o professor vai trabalhando também ao longo de uma produção textual, ele vai trabalhando também as atividades que vão complementar toda essa produção textual. Então, a revisão de um texto, ela não acontece só do professor realmente olhar o texto do aluno e revisar o texto. Não, isso é apenas ainda um diagnóstico que o professor está vendo ali para ele planejar mais atividades que possam ser como estratégias ali do aluno perceber o que ele está errando no texto e conseguir ali fazer as suas correções. Então, escrita, Professora, oi, sim? essa atividade, ela pode ser aplicada a partir de que ano? Ela pode ser aplicada a partir do primeiro ano, no sentido de, no primeiro ano, aí as atividades, ela vai ser assim, mais simples, né? Aí nós sabemos que daí nós vamos precisar de fazer, por exemplo, ainda no caso ali, algumas estratégias com dinâmicas, com atividades lúdicas ainda, né?
mas é necessário, sim, que o professor possa fazer desde lá do primeiro ano, tá? Então, assim, claro que lá no terceiro ano do ensino fundamental, essas atividades, no caso de revisão de texto, né, e tudo mais, ela passa a ser mais detalhada, né? Ela passa a ser mais detalhada porque as crianças, elas já estão lendo, já estão escrevendo mais, o vocabulário já está mais amplo. Mas lá no primeiro ano também pode ser feita ali uma sequenciação, tá? De atividades que no final tenha uma produção, por exemplo, de texto da turma, né? Então aí vocês vão fazer de acordo ali com o conhecimento e capacidades, né, de cada turma. Tá, obrigada. Nada. Então, na perspectiva da BNCC, Pasquier e Dawes, eles apresentam 10 princípios importantes para o ensino da escrita e suas opções didáticas. Então, nós vamos, lá no livro didático de vocês, tem um quadro, né, na página 127 do livro didático, que ele vai mostrando esses 10 princípios. Aqui está resumido, tá? Então, resumindo todos aqueles princípios que estão lá, o aluno ele deve tomar consciência da diversidade textual, ou seja, dos textos sociais em uso e aprender a escrevê-los segundo o objetivo que se pretende atingir. O leitor previsto e o lugar onde o texto será publicado. Então, trabalhar isso, né, com as crianças já não é impossível, né? Do professor, ele já vai dizer, até mesmo quando ele conta uma história, ele fala assim, olha, essa historinha, né? Essa historinha é destinada para quem? É para as crianças, né? Então, né, essa pessoa que escreveu essa história, né? Ele escolheu qual lugar? Ele escolheu a floresta. Então, assim, né, já vai introduzindo, porque o aluno ele já vai se tocar que ele precisa ali estabelecer para quem vai escrever, né, aquele texto. Ele vai estabelecer aí a relação e vai começar a esquematizar quem vai ser o leitor, o lugar, onde vai ser, o que vai se contar, né? Estabelecer essas relações. Então, os textos devem ser abordados desde o início da escolaridade, com atividades adaptadas às possibilidades dos alunos. Então, aí nós vemos, né, que lá no primeiro ano tem tais possibilidades da gente fazer de tal forma, no segundo ano já podemos fazer um pouco mais incrementado, no terceiro, né? Então, conforme as possibilidades, né, que os alunos conseguem atingir ali. Mesmo que não saibam decodificar palavras e frases, com contato frequente com os livros, a utilização de imagens, né? Então, a produção de desenhos, a prática do professor como escriba ali, o professor é que vai escrever e as crianças vão olhar o professor escrevendo, né? Então, assim, de repente o professor, ele vai escrever um verso de um poema, não sei, uma estrofe, um verso, uma partezinha do poema, mas ele escrevendo no quadro, as crianças, mesmo não sabendo ler, mas vai entender, ele vai ler aquele poema e vai compreender que aquela é a estrutura de um poema, né? Então, mesmo ele na fase de decodificação, ele vai começar a ter este contato com os textos. Então, não havendo a necessidade de aprendizagem de um para conhecer os outros. A produção de texto, nesta perspectiva, opõe-se aos princípios da aprendizagem aditiva, pois parte da abordagem de atuar do complexo para o simples, e não como falamos no início, que, né, vamos aprender só as vogais, agora vamos aprender só a palavra, bola, bobo, e assim por diante. Agora a bola caiu. Então,
Dessa forma, não é recomendado. Isso, né, usava-se na forma tradicional de ensino. Então, o que se recomenda é partir do complexo para o simples, né? Ou seja, produzir um texto como resposta a uma situação de comunicação complexa. Imaginem, né, de repente, qual que é a ansiedade dos alunos aqui? Por exemplo, tem um aluno na sala que está faltando, está doente. Aí o professor fala assim, alunos de primeiro ano, não, eles estão aí na fase de alfabetização. E aí o professor fala, olha, o aluno tal, ele está doente, ele está hospitalizado, ele está faltando há uma semana, tá? Aí de repente uma aluna fala assim, olha, professora, a gente poderia mandar uma carta para o aluno, né? Para o coleguinha? Sim, e aí? Como que escreve uma carta? Aí o professor, de repente, começa, né, a estipular isso daí para os colegas. E aí, como que vai ser essa carta? Ah, essa carta vai ter que ter desenhos e vai ter que ter um texto para ele. Então, aí o professor vai fazer junto com os alunos. E, de repente, ele pode fazer no quadro, pode colocar um cartaz, uma carta grande, em forma de cartaz, e de repente colar todos os desenhos de todos os alunos que estão ali, né, dos coleguinhas, e colocar a mensagem ali que o próprio professor escreveu, e aí ler a mensagem, e aí nós vamos enviar, né, essa carta para o coleguinha que está lá hospitalizado. Então, essa forma é demonstrar que é de uma forma complexa, porque os alunos ainda não sabem escrever uma carta, mas através dos desenhos ali, eles também materializam, né, o que querem expor para esse coleguinha, e aí eles também expressam ali através do desenho, e aí coloca-se junto ali com a carta do professor naquele cartaz e manda para o colega no hospital. Então, é uma forma também de se fazer ali um trabalho diferenciado em que o professor está demonstrando ali como que é o gênero, né, textual da carta, está mostrando a estrutura, tudo, mesmo eles não sabendo ainda ler tudo, mas eles já reconhecem algumas letras, algumas palavras ali naquela carta. Então, a revisão e a produção de instrumentos de avaliação, né, regulação interna e externa, são compreendidas como atividades de avaliação formativa e partes integrantes e essenciais da escrita, de modo que os alunos possam refletir e se apropriar da escrita como uma prática efetiva social e de autoria. Então, ali naquela carta, né, em forma de cartaz, com os desenhos de todos os coleguinhas, né, desse aluno que está hospitalizado, ali é uma forma ali, né, efetiva, social e de autoria, porque o aluno vai sentir que aquela carta também foi escrita por cada um deles. Né? Então, ali também o professor participando ali junto, então nós escrevemos a carta, né? Então, aí ele já começa a ter também ali até mesmo uma identidade ali, né, se formando de uma pessoa que está aprendendo realmente a ler e escrever, né, como escriba, e está até mesmo se esforçando para ser um leitor e escritor futuramente. E aqui nós temos o exemplo, né, que eu falei para vocês, do esquema da sequência didática. A sequência didática, ela precisa, então, de algumas dimensões, né, que nós chamamos dimensões propostas por Dawes, Noverras e Schoulin. Essas dimensões são divididas em apresentação da situação de produção inicial aqui, aí 2, a produção inicial, né, que no caso aí vai se tendo a produção, os módulos, né, e aí os módulos de atividades e a produção final. Então, nós vamos falar sobre cada um deles. Então, aí vocês já vão começar a diferenciar realmente de um plano de aula. Professora, Oi.
A Tiana tá tentando entrar, não sei se ela não tá conseguindo. Não tá aparecendo aqui para mim, é o mesmo link, eu mandei para vocês o link, deu certo, vocês entraram, né, no link que eu mandei, não foi? Foi. Ela não Então ela apareceu não tá, aqui, não, não fala tá para ela lá conseguindo. como convidada. Às vezes ela não tá Tá bom. clicando como convidada, tá? Vamos lá. Vai, Tiana, entra aí. Já vamos começar a sequência didática. Então, aqui nós temos, né, a esquematização. Aí ela entrou. A esquematização aqui propostas, né, por Dawes e companhia do esquema da sequência didática. Então, aqui, primeiramente, apresentação da situação de produção, né, que é a primeiro quadrinho aqui. Nós vamos apresentar qual é a situação, né, de produção. Então, consiste no levantamento do contexto de produção do texto e na preparação dos conteúdos que serão produzidos com a construção de repertórios de temas. Então, por exemplo, numa sala de aula, nós queremos, por exemplo, trabalhar, de repente, com a conscientização de separação do lixo, né, num determinado bairro. Então, seria esse tema, né, o professor quer trabalhar com esse tema dentro da sequência didática. Ou então, queremos trabalhar com a leitura de parlendas, né, e de repente até mesmo no final a produção de uma parlenda da turma. Ou no caso, nós queremos trabalhar com poemas de Vinícius de Moraes e também que os alunos também possam produzir ao final o seu próprio poema sobre a infância, por exemplo. E aí nós temos o levantamento, né, de qual situação que nós queremos trabalhar. Então, segundo Bracklin, esse é o momento de realizar o levantamento das condições de produção de texto, né? Com a caracterização do leitor previsto, é aqui que nós vamos pensar. Esse texto é para quem, né? Quem vai ser o leitor desse texto? Construída pela classe, quais seriam seus interesses, então por que, né, estamos fazendo, por que vamos fazer sobre isso, sobre esse tema? Então, que proximidade teria com o autor do texto? Quais conhecimentos sobre o assunto vão ser tratados no texto? Ainda segundo a autora, é o momento da escolha do gênero discursivo aqui. Então, nós queremos, por exemplo, fazer sobre. Eu cliquei aqui. Nós queremos fazer sobre o gênero discursivo jornalístico. Não, mas nós queremos fazer sobre o poético, então, sobre cartas. Então, aqui a escolha dos gêneros também. A seleção por esfera ou campo discursivo ou por tipos textuais, né? Então, e de seus elementos composicionais e de estilo, né? Do qual, como compõe esse, como é organizado esse gênero discursivo, de que forma ele é, como é a estrutura, como é o estilo. Além disso, é necessário delimitar a finalidade de produção. Então, em vistas, para que está se produzindo isso, né? Baseada numa situação de comunicação, definir o portador, o veículo no qual será publicado o texto, por exemplo, será uma produção, vai ser um jornal da sala, da turma, vai ser um jornal, né? Ao final da produção será publicizado esse jornal em toda a escola. E sua circulação e divulgação. Ou então será um varal de poemas, né? Que será exposto no dia lá de um evento da escola, e aí esse varal de poema, de poesia será exposto, e isso será divulgado ali para todos. Então, além das condições de produção, é o momento de construção de repertório temático, com a coleta de leitura, né, a estudos de textos referentes ao assunto que serão tratados.
Então, aqui também é um apanhado ali, uma pesquisa geral que se faz ali sobre o que quer se propor. Eu vou pensar, eu quero trabalhar com gibis, mas espera aí, deixa eu ver, quais gibis, né? Falando sobre o quê? Sobre infância, então o gibi Turma da Mônica, o gibi, né, de quais gibis? Gibis locais, né, que falam sobre orientações de saúde, né, que às vezes tem uns gibis regionais, né, que falam sobre orientações, né, de cidadania, saúde e tudo mais. Qual é o material que eu vou trabalhar, né? Então, aí eu preciso necessariamente fazer uma pesquisa sobre esses materiais existentes. Então, é neste momento, né, da apresentação da situação de produção que eu faço todo esse levantamento. Então, 2, né, seria a produção inicial diagnóstica, né? Então, vamos lá, voltar lá no quadro, né, para a gente, aqui a produção inicial, que é passo 2 aqui da dimensão 2, tá? O que seria essa produção inicial diagnóstica, né? Então, os alunos vão tentar elaborar o primeiro texto escrito para mostrar a si e ao professor as representações que tem do gênero discursivo, a situação de produção e os temas que o envolvem. Então, no caso dos alunos em processo de alfabetização, essa produção adaptada às possibilidades dos alunos, né? Então, poderá ser coletiva e o professor terá o papel ali de escriba. Essa atividade tem papel central como reguladora da sequência didática, tanto para os alunos quanto para os professores. Então, aqui o professor, ele vai ali fazer o seu primeiro diagnóstico de como o aluno, né, sabe daquele tema, o que o aluno sabe, né, o que ele está escrevendo ali. Então, ele vai fazer ali a primeira observação. Para os alunos, é a aprendizagem na prática da situação de produção construída, e para os professores, é o momento da avaliação formativa, a partir da qual pode observar elementos para modular e adaptar a sequência didática às capacidades reais dos alunos. Então, a avaliação dessa primeira produção pode ser realizada por meio de troca de textos entre os alunos, ou ainda a partir da discussão em classe sobre o desempenho oral de cada um deles. Então, eles fizeram um texto, eles podem trocar ali os textos, né? Então, vamos falar ali, alunos de terceiro ano, né? Que já escrevem, já tem ali uma escrita. Então, eles vão trocar os textos, né? Vão olhar o texto do outro, ou então o professor vai fazer aquela roda de conversa, os alunos vão falar o que escreveram, né? Então, o professor vai poder fazer ali essas suas primeiras observações. Então, depois, alunos e professores elencam o arcabouço de problemas que serão objetos de trabalho nos módulos da sequência didática. Então, é a partir deste momento, com o diagnóstico ali, que o professor vai começar a pensar no outro passo, na outra dimensão, que serão quais atividades ele vai aplicar, tá? Então, aqui vocês já vão compreendendo, né, que ali a sequência, ela precisa necessariamente ter essa ordem que eu estou explicando para vocês. Então, módulos de atividades. Então, a partir do momento que o professor, ele verificou, observou os textos dos alunos, né, a primeira produção, ele vai pensar em quais atividades ele vai elaborar, né, em quanto tempo ali ele determina, se vai ser uma semana, se é um trabalho mais, né, que exige muito mais produção, então aí vai ser em torno de 15 dias, né? Então, nos módulos de atividades serão os problemas
dos diferentes níveis diagnosticados na produção inicial, que poderão ajudar os alunos a superá-los e a desenvolver outras capacidades de leitura e produção daquele determinado gênero, que poderão ser contexto de produção, descrição da esfera de circulação, características do gênero, forma composicional e estilo, além do aprofundamento do conteúdo do tema. Então, desde lá do primeiro dia, né, a questão da abordagem do tema, e aí o professor, ele pode fazer essa abordagem de várias formas também, e ele pode usar filmes, vídeos, música e tantas outras coisas, né? Aí foi o segundo passo, a produção escrita, né? A primeira produção, e chegando agora ao terceiro passo, que são os módulos aí de atividades. As características composicionais e de estilo do gênero discursivo estudado vão ser aprofundadas nos módulos de atividades. Então, eles vão compreendendo ali, por exemplo, se é sobre poema, então eles vão compreendendo que o poema, ele precisa ter ali uma sequenciação, ele precisa ter uma estrutura em versos, né, em estrofes, pode-se ter rima, não necessariamente precisa ter rima, então aí ele vai começar a entender a estruturação também desse gênero. O eixo de conhecimento linguístico e estudo da norma culta apresenta as abordagens de categorias gramaticais, fonéticas, morfológicas, sintáticas, morfossintáticas e de convenções escritas. Então, fonéticas ali, quando se escreve um poema, ele precisa pensar também ali nos sons, para atribuir ali as rimas, se ele quiser fazer com rimas, né? Então, ele vai pensar nos sons das palavras, das sílabas ali. Entender, saber ali várias palavras dentro de um estudo morfológico, né? Saber que essas palavras, elas são o quê? De quais classes? Elas são substantivo, adjetivo, e aí o professor, dentro do próprio texto do aluno, ele vai conseguindo trabalhar também com essas especificidades, né? As questões sintáticas, então, as questões sintáticas as próprias locuções ali, né, sintáticas, as frases, né? Então, a estruturação dessas frases. Morfossintáticas no sentido de as próprias palavras como estão organizadas dentro das estruturas sintáticas. Deixa eu só tomar uma água, gente. Respira. Então, deixa eu voltar aqui. Então, nessa produção, precisa verificar todas essas questões organizativas, sintáticas, morfológicas, né, o vocabulário e tudo mais. Vinculadas às atividades de leitura, produção textual, revisão e reescrita. Então, quando se faz essas atividades, do próprio aluno rever ali o texto dele, né, conforme os exercícios ali lançados, né, dia após dia, vai sendo permitido que o aluno faça a reescrita desse texto.
né? Então, o aluno vai falar, nossa, mas eu poderia usar essa palavra e não essa, né? Então, as escolhas ali do vocabulário, as escolhas ali das estruturas sintáticas, né? Que são diferenciadas. Então, aí, a concordância nominal e verbal, depende ali, né, da forma que ele está escrevendo, ele vai começar a ter essa percepção ali da estruturação do seu próprio texto. Então, nas atividades dos módulos da sequência didática, de produção de crônica, por exemplo, né, que é um exemplo, podem ser abordadas características próprias da tipologia narrativa e de análise linguística. Essa abordagem depende da avaliação das capacidades dos alunos, aferida pela produção inicial. Então, podem ser analisadas como características de tipologia narrativa da crônica, um texto breve, simples, de interlocução direta com o leitor, né? Porque a crônica ela não tem uma questão de palavras muito rebuscadas ou de uma forma muito formal de se falar. Não, é uma leitura mais dinâmica ali para aproximação com o leitor, com marcas bem típicas da oralidade. Então, é realmente como se estivesse ali conversando ali com o leitor, né? Apresentação de introdução de situação cotidiana, desenvolvimento do fato ou da situação e desfecho. Geralmente surpreendente, inusitado. Eu vejo hoje em dia que nós temos, assim, no meio digital, as crônicas como se fossem, assim, o que as pessoas, os youtubers, às vezes, né, querem relatar algo, principalmente os canais, né, que relatam, a pessoa que relata ali a vida, que relata suas experiências, por exemplo, com alguma coisa, né, são crônicas, né, são crônicas digitais ali, por quê? A pessoa está ali expondo, né, de uma certa forma, e ela está ali tentando ter uma conversa com a pessoa que vai ver o vídeo. Então, ela tenta estabelecer de uma forma mais simples possível o modo de falar, o modo de relatar, né, o que ela viveu, às vezes até mesmo com conselhos, com algumas orientações quanto à vivência, né, que teve, e às vezes é até muito visto o vídeo dessa pessoa porque ela teve essa proximidade da própria forma de falar ali, né? Se é para um público jovem, para crianças, né? Para pessoas que querem saber sobre alguma doença, que querem saber sobre algum tratamento. Então, de certa forma, né, é uma forma ali de relato, com formato também de crônica. É bem legal a gente fazer essa relação também com esses textos, né, que circulam no meio midiático. Quanto às questões de análise linguística, podem ser analisados os tempos verbais existentes no texto, as pessoas do discursos, as regularidades da ortografia, a organização em parágrafos, o uso de pontuação, o uso de letra maiúscula. Então, tudo isso o professor tem várias formas aí, várias atividades para se realizar nesses módulos, né, que a gente chama aí de módulos, que são as próprias atividades, né? Então, como vimos aqui no quadro, deixa eu voltar aqui. Então, aqui eu vou poder elaborar várias atividades. Por exemplo, no primeiro dia, né, eu percebi que os alunos não estão usando letra maiúscula no início de frase. Então, eu vou elaborar aí uma atividade, né, sobre letra maiúscula minúscula, o uso dessas letras, ou uma dinâmica, ou algo assim que eles vão compreender, né, que é necessário a utilização da letra maiúscula.
E a questão da vírgula, né? Tem aluno colocando vírgula, sabe? A cada duas palavras ele coloca a vírgula. Então, aí o professor vai começar ali fazer algumas atividades que ele vai mostrar como que pode ser ali o uso da vírgula. Então, aí a pontuação, como que ele pode ser utilizada, né, no texto ali, se é uma fala, né, de alguém, tem que usar ali o travessão, precisa de um parágrafo. Então, o professor, ele vai estipulando as atividades. Aqui nós temos exemplo, né, módulo 1, 2, 3, isso daí poderia ser vários módulos, né? Poderiam ser 5, poderiam ser 10. Aí depende do que o professor tem de objetivo, né, com essa produção final, diante dessa produção inicial. Então, ele precisa elaborar essas atividades de acordo com o diagnóstico dessa produção inicial que ele observou. Deixa eu ir lá mais na frente, os módulos, e aí nós temos a produção final. Depois de todas as atividades, né, e tudo, e o próprio aluno, ele foi reescrevendo o seu texto, fazendo as adequações necessárias, e aí nós chegamos à produção final. A produção final do gênero estudado é a finalização da sequência didática, né? E consiste em pôr em prática as noções e instrumentos construídos nos módulos, além da avaliação somativa, da reescrita e da divulgação do produto final. Então, depois que ele observou através dos exercícios, é aqui que o professor vai ter aquele dia que vai fazer a atividade ali de produção, de reescrita ali de todo o texto, né? Vai visualizar todo o texto do aluno novamente e vai fazer esse trabalho de revisão e reescrita. Neste momento, com base em todo o material estudado durante a sequência didática, o aluno poderá produzir várias versões até chegar à versão final. Então, a produção final, às vezes, ela não vai ser, por exemplo, num dia só. Às vezes, o professor vai precisar, por exemplo, de 2, 3 dias para uma produção final, né? Para que tenha realmente ali um resultado satisfatório. As atividades desenvolvidas nesta etapa têm relação com o planejamento. Então, vai voltar lá no planejamento e realmente ver qual seria, né, o objetivo dessa atividade, com a escrita de versões, com a revisão de reelaboração, com a versão final e a divulgação. Então, aqui nós temos também, né, nessa parte, a divulgação. A divulgação, como eu falei, dependendo do texto, por exemplo, se é um jornal da turma, se é a carta para um colega que está hospitalizado, se é um poema da turma, né? Se é, de repente, no primeiro ano, mas lá no terceiro, quarto ano, se é também uma produção ali de cada um, né? Então, ali, como que vai ser veiculado na escola? Vai ser um varal, né? Um varal de poemas, vai ser um cartaz, vai ser cartazes, né? No painel da escola, diversas formas. Vai ser em forma de teatro, né? A produção final, os alunos escreveram uma peça teatral e aí eles vão apresentar essa peça teatral, por exemplo. Então, são várias as formas, né, dessa versão final e produção final e divulgação dentro do ambiente escolar. E aí, nós temos a orientação da nossa primeira atividade parcial, né, que é a nossa, esse bimestre, vale 1.500 pontos, né, nesse segundo bimestre, tem aí o total de 1.500 pontos, todas as atividades parciais. A nossa primeira atividade parcial, ela vale 500 pontos, e aí qual que é a orientação que eu faço a vocês para realizarem, né, a atividade?
eu quero que vocês se organizem em grupos de 2 a 3 acadêmicos, né? Então, o trabalho será composto por 2 aspectos, né? Então, terá o trabalho escrito, que vocês farão ali uma sequência didática, conforme, né, tudo que foi explicado aqui, vocês farão naqueles passos ali que eu mostrei, eu posso até voltar, eu vou abrir para dúvidas agora que vocês tiverem, tá? Então, vocês vão realizar essa sequência didática ali para uma turma de 3º ou 4º ano, tá? Então, aí nós vamos tirar as turmas de 1º e 2º, não escolham essas turmas, pode ser 3º ou 4º ano do ensino fundamental, né? Então, de acordo com as 4 dimensões lá propostas, que nós acabamos de explicar para vocês, e também vocês vão fazer com referências de materiais, vocês vão referenciar nesse trabalho escrito, né? Após fazer ali a sequência didática, vocês vão colocar também ali no final as referências, quais os materiais que vocês, né, utilizaram. Olha, nós utilizamos, né, nós lemos um artigo, nós pesquisamos esse site, nós vimos este livro, nesta parte desse livro, tal. Então, aí vocês vão colocar as referências, tá? Também, né, a identificação do trabalho, a identificação ali, quem são as pessoas, né, que estão compondo esse grupo. O barulho é muito aqui, tem hora na minha janela. E aí vocês podem enviar esse trabalho escrito no dia 13/6. No dia 13/6 é a próxima quarta-feira, tá? Por que eu estou escolhendo um dia específico para vocês enviarem o trabalho? Por quê? Porque é melhor para que eu possa ter até um controle ali, né? Esse dia, quarta-feira, né? Dia dessa turma, eu já recebi os trabalhos, né? Que vão ser apresentados, né? Ou que foram apresentados nesse dia, dia 13, tá? Então, fica melhor para a organização ali também da visualização dos e-mails, tá? Então, vocês encaminhem por mensagem no AVA, todos aqui já têm acesso ao portal, então aí vocês encaminhem por mensagem com a identificação da atividade. Então, colocar lá, atividade parcial 1, 500 pontos, né? Aí o nome dos acadêmicos e em anexo coloque lá o trabalho. E aí pode ser em Word ou PDF o trabalho, né? E aí o envio do trabalho após essa data marcada, aí valerá 450 pontos, tá? Gente, por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso que vocês comecem a ter aí uma questão de organização e responsabilidade quanto ao cronograma aí das nossas atividades parciais, tá? Então, eu peço a vocês, né, que mandem neste dia, né? Não, eu quero mandar no dia 12, professora, mas, né, tô pedindo encarecidamente que mande lá no dia 13, né? Coloca lá no seu celular um alarme, alguma coisa. Coloca um recadinho aí no seu computador, né? Coloca eu preciso enviar no dia 13/6 a atividade, né, de ensino e aprendizagem da língua portuguesa, porque é nesse dia que estamos marcando para vocês enviarem. E se enviarem no outro dia, então terá um valor aí inferior ao de 500 pontos, tá? E a apresentação, vocês vão apresentar essa sequência didática, né? Aí os grupos de 2 a 3 acadêmicos vão apresentar essa sequência didática na próxima aula, no dia 13/6. Como que será essa apresentação? Espero que todos estejam presentes, né? Não como hoje, que está faltando bastante gente na aula. E aí depois vocês podem, né, estar falando para os outros que não estão, que, né, tem trabalho, tem que apresentar, tem que estar presente, né? Se alguém não conseguir acessar e tudo, depois justifica para mim pelo AVA, tá?
até mesmo é uma forma oficial aí da gente utilizar, né, o AVA. Então, eu quero que vocês apresentem essa sequência, tá? O que que eu posso fazer de sequência didática, professora? Gente, vocês podem fazer qualquer gênero discursivo, seja jornalístico, lá de poemas, literários, o que vocês quiserem. A proposta de sequência didática não tem uma questão de fazer somente poemas ou somente. Não, você pode fazer todas as formas possíveis, né? Por exemplo, a receita de bolo. É possível fazer a sequência didática? Eu quero fazer receita de bolo com uma turma de terceiro ou quarto ano. Isso. Quais são? O que que você vai fazer através? O que que você vai fazer? Vai fazer com que os alunos possam escrever essa receita. De repente, eles vão ter que pesquisar uma receita, né? Lá na casa, com o avô, com a mãe, com alguém, com a avó, e eles vão escrever a receita e depois eles vão fazer ali várias atividades, né, que eles possam ali corrigir o que eles escreveram na receita. Então, são várias formas. Não, eu quero utilizar os gibis, né, o estudo ali do gênero discursivo, mas utilizando os gibis, né, as charges, gibis. Então, eu vou utilizar os gibis. Ah, não, eu quero utilizar poemas, eu quero utilizar, por exemplo, as parlendas. Então, histórias, contos, vocês é que vão escolher, tá? Então, aí vocês podem reunir, os grupos podem reunir aí pelo WhatsApp. Hoje em dia a gente tem aí, né, a chamada de vídeo. Estou fazendo várias reuniões em chamada de vídeo de WhatsApp, né? Bem prático. A gente consegue reunir aí, sei lá, 5, 10 pessoas. Já reuni com Professor, 6 pessoas. Oi. essa atividade na apresentação é para a gente fazer igual a gente fez a atividade anterior? Sim, aí vocês vão relatar, tá? Se vocês quiserem fazer até o slidezinho, professora, eu quero fazer um slide, aqui vocês têm como compartilhar aqui, tá? Quando vocês entram aqui, Ah, tem como compartilhar também. Eu quero fazer pelo menos um slide demonstrando aqui o nosso trabalho também, tá? entendi. Uhum. Eu quero saber se vocês têm dúvidas quanto à sequência didática, né? Que eu expliquei agora. Porque é assim, é simples no sentido de quando você vai fazer o prático ali, né? Pela teoria, né? Você ver todas essas teorias que eu acabei de falar, é um pouco assim, falar, nossa, como é difícil. Não é difícil, gente. Aí eu quero que vocês também, né, me falem se vocês entenderam bem como é a sequência didática. Já pensando aí na prática, qual texto, quais são os textos que vocês vão escolher, qual tema. E aí, tá tudo bem? Tranquilo? Tem que ser a sequência Professora, didática dentro da língua Oi. portuguesa, né? Oi? Tem que ser o trabalho da sequência didática dentro da língua portuguesa somente, né? Isso, dentro da língua portuguesa, tá? Especificamente porque, né, aí no nosso contexto da disciplina, tá? Tá bom. tem um tempo estimado, professora, assim, é durante uma semana para os Não, alunos ou não? você que vai estipular mesmo. Você que, não, eu quero fazer, né, uma sequência didática pensando no trabalho de uma semana, né? Então, aí Aham. você vai elaborar. Não, ou Ah, então, sim. não, vai ser em torno de 7 dias, de 15 dias. Então, dependendo do tema, né, dependendo do que você quer fazer, dentro da língua portuguesa, Fernanda, né, que me falou. Dentro da língua portuguesa, sim, mas, por exemplo, se eu vou falar, um exemplo que eu dei antes, se eu vou falar ali o tema conscientização de separação do lixo, por exemplo, né, conscientizar uma comunidade, de certa forma também tem a ver com outras áreas, né?
áreas ali das ciências, né, da questão do meio ambiente e tudo mais. Mas ali eu vou fazer, por exemplo, um relato, eu vou fazer uma narrativa, né, que eu vou... Então, tá usando a língua portuguesa, né, vai fazer, os alunos, eles vão relatar, de repente eles vão entrevistar pessoas do bairro, e aí eles vão relatar o que fizeram, não sei, alguma coisa assim, também pode entrar ali com o estudo, né, o olhar da língua portuguesa. E aí, gente, vocês já estão começando a pensar o que poderia fazer? Ah, professora, tem bastante coisa que dá para abranger, né? Durante a Tem. semana a gente vamos ver no grupo, vamos ver quem vai ser o grupo, aí a gente vai discutindo. Tem bastante tema para abranger. Abrange tudo, né? História em Gênero, quadrinho, tudo. Fê. Você já legal. sabe o Já nosso vão grupo, formando os dona grupos, Fernanda. né? Então, aí vocês vão conversando. Vocês têm os grupos da sala e da turma, já vão conversando. Se de repente, olha, né, eu vou deixar essa aula gravada e aí, olha, professora, não vou fazer com ninguém, eu quero fazer sozinho, né? Então, gente, tudo bem, tranquilo, tá? Faça o trabalho. Faça. Nem a pessoa não quer fazer com ninguém. Ou então, quero fazer em dupla. Faça dupla, tá? E aí, vejam qual é o tema. E aí, vocês vão fazer o levantamento. Lembra a sequência? Ver qual é o tema que vocês querem. Qual é o gênero discursivo. Fazer o levantamento aí de materiais relacionados a esse tema, a esse gênero discursivo. E aí sim, você vai fazer o quê? A primeira atividade ali que você faria com os alunos em sala sobre esse tema, sobre esse gênero discursivo. Eu passaria, por exemplo, um filme, né, sobre esse tema, e aí depois eu vou fazer com que esses alunos façam uma produção através, né, desse filme sobre tal coisa. Ou então nós vamos pesquisar sobre tais músicas, né, que eles gostam e conhecem, e aí nós vamos também fazer uma produção após eles ouvirem aí as músicas. Então nós vamos fazer uma produção. A partir dessa produção textual é que se vai pensar no quê? Nas atividades, né, que se vai trabalhar pelas questões de, por exemplo, pontuação, letra maiúscula, minúscula, no caso, terceiro, quarto ano, né, que tem que retomar muito isso, pontuações, vírgula, as formas ali, concordância nominal e verbal, plural, singular, né, a terminação ali. Então, não vai poder escrever nós foi, nós fomos, né? Então, essas questões ali que vai se trabalhar dentro dos módulos que são as atividades. E aí, a produção final seria a revisão desse texto, a reescritura, né, desse texto, e aí o professor ele vai poder aí também já pensar em como vai divulgar também esse texto ali no meio escolar. Olha, nós vamos fazer ali um varal de poesias, nós vamos fazer um teatro, nós vamos fazer uma dança demonstrando, né, todo o tema. Nós vamos fazer uma dança cigana, não sei, relacionada a esse tema. Então, são várias possibilidades, né? E aí vocês vão pensando em todos esses esquemas até chegar à produção final. Deu para recapitular aí? Deu, professora. Então, Sim. gente, vocês conseguiram, né, compreender aí a diferença entre plano de aula e a sequência didática, né? Tem uma diferença aí, agora deu para esclarecer, né? Então, a sequência didática, ela no caso, é uma forma bem eficaz, né, para o trabalho aí do professor na sala de aula, utilizando os gêneros textuais.
né? O professor tem várias possibilidades aí com a sequência didática, né? E poderá ser utilizada até em outras disciplinas também. Gente, alguma dúvida, comentário, observação? Tudo bem, então? Tranquilo, professora. Ô, professora, Tranquilo? mudando sim um pouquinho de assunto, será que nossa Sim. próxima avaliação também vai ser online? Então, nós estamos aí, né? Não temos ainda uma resposta, porque conforme o que o Ministério da Saúde vai aconselhando, orientando, né? Principalmente o que nós vemos na mídia, é dizer que as escolas, as universidades, elas vão ser, né? Pelo menos os últimos a voltarem, né? Isso que a gente ouve muito. Então, assim, de repente a gente está ali num certo número ali de casos, mas de repente pode aumentar, e aí, né, não tem nós não temos essa oficialização ainda do dia correto de se voltar, né? Entendi. Então, poderá sim, né? Vamos pensar que poderá sim ser a avaliação ainda como foi do primeiro bimestre, né? Sendo à distância também. Tá, obrigada. Gente, mais alguma dúvida? Então, eu quero que vocês, né? Vamos lá, estamos iniciando o segundo bimestre, vamos fazer a atividade, né? Não vamos deixar acumular. E aí também se preocupem com as atividades extras que vocês têm lá do portal, né? Tira aí um dia faça de cada disciplina, né? Tenha um horário estipulado, não é fácil, né? Ficar em casa e de repente você tem outras coisas que se distrai ali e toma conta e aí não dá certos horários e fica ali bagunçado o horário e não consegue estipular, né, uma rotina, tá? Mas é necessário começar, organize-se, né, ali com seus horários para que não deixe realmente passar nenhuma atividade aí, faça todas as atividades, né? E aí eu quero só 1.500 esse bimestre, tá? Eu quero colocar lá, ó, só 1.500. E aí 4.000 de avaliação oficial. Tá bom, gente? Então é isso. Qualquer dúvida, vocês podem encaminhar durante a semana lá pelo AVA, tá? Eu estou vendo o AVA frequentemente, pelo menos umas 3 vezes ou mais aí por dia. Eu estou abrindo até a mensagem mais vezes para que eu possa aí ter uma comunicação mais efetiva com vocês pelo AVA. Eu estou abrindo até menos o e-mail do que o AVA, tá? Eu estou abrindo muito mais o AVA, tá? Então, gente, é isso. Qualquer dúvida, encaminhe, tá? E aí eu vou estar aqui também, se caso precisarem, podem começar aí a atividade, use se quiserem já conversando, né, com os outros colegas que não estão aqui, já vai falando para eles, né? E se alguém quiser entrar aí para falar comigo, eu estarei por aqui, tá? Estarei aqui conforme o horário, né, que é destinado a atender vocês, tá? Então, aí o professor, ele tem essa questão, essa liberdade de fazer também os atendimentos, né, que possam ser realizados aí para tirar dúvidas, para esclarecer alguma coisa das atividades, tá? E aí, é isso, gente. Mais alguma coisa? Não, só isso, professora. Segundo, Boa noite. o segundo horário é só para Sim, eu estarei discutir aqui a online, atividade. tá? Então, se vocês quiserem falar, olha, a professora está online, quem quiser, né, tirar dúvida, alguma coisa, quiser falar com ela, é agora, Tá tá bom? bom. Até mais, gente. É, professora.